Muito bem. Boa noite a todos, então. Todos muito bem-vindos. Inclusive o Maurício, meu amigo. Foi encontrada uma toquinha de bebê. Não é do Fernando, né? Não é do Fernando. Fernando não tem. Tá. Depois pega aí. Bom, pessoal, hoje a gente tem... Vou lembrar aqui que tem pessoas de longe assistindo a gente. Nós temos proporcionado uma conexão para aquelas pessoas que têm uma ligação com a gente e que não estão aqui. Tá? Então, nós temos o Cris e a Cleusa lá em Santa Catarina, né? E também a Arlete, que é de Santa Catarina também. Né? O Cris, que era daqui, né? Morar em Farroupilha. Agora foi morar em Garopaba, né? A Arlete, que é irmã da Carmen, isso, eu tinha esquecido. E tá lá. E temos também, hoje, uma conexão internacional. Nós temos a Vanessa, o Ian e o Ruben, que estão lá em Calgary, no Canadá, que estão também acompanhando com a gente. Muitos de nós aqui temos orado pela Vanessa, tá? E eles estão conectados lá, são boas-vindas também, né? Hoje a gente está internacional, e interessante que a gente criou um grupo, nessa semana a gente começou um grupo célula com eles, estamos estudando o discipulado juntos, e eu criei no grupo, né, AB Calgary, né? O Vanderlei gostou disso, né? Aliança Bíblica de Calgary. Então já somos internacionais. Na verdade, eles estão começando a congregar numa igreja lá, claro que é mais importante, mas existe essa conexão entre a gente. Então, é um momento bem especial. Bom, hoje nós vamos estudar mais um trecho, né, do Evangelho de Jesus, e que nós temos baseado esses temas no livro A Cruz do Rei, que é um livro maravilhoso do Timothy Keller. Né? Quem ainda não leu, procure ler, porque vale a pena. Aliás, qualquer livro do Timothy Keller é muito bom. Então, vamos direto aqui, abrir as nossas Bíblias, e no Evangelho de Marcos, né, o Timothy Keller, ele escolheu o Evangelho de Marcos, porque ele disse que é um dos evangelhos mais interessantes, ele é resumido e muito objetivo, muito objetivo. E é interessante que o Evangelho de Marcos, né, não é Marcos que conviveu com Jesus, na verdade foi Pedro que conviveu com Jesus, e na velhice Marcos era um ajudante do Pedro. E Marcos ouvia, né, recebeu os relatos de Pedro, e ele escreveu então o Evangelho baseado naquilo que Pedro tinha vivido junto com Jesus. Tá? Então esse é o Evangelho de Marcos, na verdade, são os relatos de Pedro, tá, sobre a vida de Jesus. Vamos ler então o capítulo 4, do 35 ao 41. Que tem o título de Jesus acalma a tempestade. Então, vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor tem nos dado muitas revelações até aqui. O Senhor tem nos dado entendimento, Senhor, de tantas coisas, o conhecimento do Teu reino, o conhecimento do Teu poder. E nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti, que
que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, para que possamos entender, Senhor, o que diz respeito a nós. Senhor, essa passagem tão importante do Evangelho, que foi registrada, Senhor, não só nesse Evangelho, em outros também, para que a gente possa, Senhor, crescer um pouco mais no entendimento, em proximidade a Ti, Senhor, e Te adorar, Senhor, como é devido. Obrigado por ter nos dado a Jesus, que veio nos ensinar tudo isso e veio nos conectar contigo, Pai. Nós oramos em nome desse Jesus. Amém. Eu li esse livro a primeira vez em 2014 e essa passagem ficou marcada para mim para sempre. Toda vez que a gente ouve falar de alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que Deus fez sobrenatural, eu sempre volto a lembrar dessa passagem. E uma coisa interessante de a gente destacar também é que esse trecho, né, especialmente esse trecho, o Timothy Keller, que escreve o livro, ele diz assim que isto é um relato de uma testemunha e não de um contador de histórias. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim que a testemunha ela é muito objetiva. Ela vai dizer assim, como ali está dito, tinham outros barcos, mas ele não diz o que eram os outros barcos. Jesus deitou a cabeça num travesseiro, não disse se esse travesseiro Jesus tinha ganhado de alguém, ou se todo barco tinha um travesseiro. Quando é um contador de histórias que narra, ele cria elementos para melhorar a história. Mas nesse caso não, é muito objetivo. Todo o Evangelho de Marcos é muito objetivo, porque ele tem um enfoque de uma testemunha, de alguém que está contando aquilo que viu. Não tem nenhuma outra invenção ou nada disso, é um relato daquilo que ele viu. Então, olhando o contexto, né, o Mar da Galileia ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É o único lago, né, que fica abaixo do nível do mar. Muito interessante isso. E ele é rodeado por colinas. Ao norte, menos de 50 quilômetros, tem o Monte Hermon. E esse monte tem 2.800 metros. E lá em cima é um vento muito gelado. E aí, quando esse vento desce, esse vento encontra com o ar morno do Mar da Galileia, e aí tem uma tradição, porque acontecem ventanias súbitas e muito perigosas, muito violentas. Tá? Apesar de ser um lago, que deve ser do tamanho da Lagoa dos Patos, ou talvez alguma coisa a mais, mas mesmo assim, por essas ventanias, é muito normal de ter grandes ondas em meio a essas ventanias. Porém, os discípulos, eles eram pescadores, principalmente Pedro, né? E eles costumavam pescar naquele lugar. Então, não deveria ser surpresa para eles. Isso é mais um fato, tá? De que, provavelmente, Deus preparou ali uma cena para ensinar algo para os discípulos. E essa tempestade, ela era realmente muito especial, tá? Porque a Bíblia diz que eles ficaram alarmados com essa situação. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação de estar num barco com medo de naufragar ou de morrer, né? Graças a Deus nunca passei. Eu e o Rubens, meu compadre, que está lá em Calgary, nós descemos uma corredeira, que é um rio que passa no meio da cidade. Calgary é uma cidade grande, tem 1 milhão de habitantes, mais até. Mas tem um lago, um rio, que chama Bow River, que vem das montanhas, das geleiras, e é muito legal. Tem um bote lá, a Vanessa e o Ian tinham comprado um bote, nós inauguramos esse bote descendo essas corredeiras. E foi muito legal, mas lá pelo meio tem umas ondinhas, né? Então a gente já ficou meio assim, mas nem comparar, lógico, né, com o que os discípulos devem ter passado, né? Mas voltando então, aqui é o que nós estamos vendo. Os discípulos ficaram apavorados, a ponto de clamar por Jesus. Né? Eu não sei, eles devem ter ficado meio constrangidos, porque eles devem pensar assim, Jesus vai chamar a gente de covarde, de alguma coisa, mas o negócio estava tão feio, né, que eles realmente acordaram Jesus. E o que é que Jesus diz quando ele acorda? Ele diz 2 palavras. Está aí na Bíblia, né? Aquiete-se, acalme-se. O que impressiona aqui é que são palavras simples,
Jesus podia ter feito alguma coisa mais excepcional, podia ter falado alguma linguagem celestial que só Deus e a natureza entendessem, tá? Mas ele disse 2 palavras: aquiete-se, acalme-se. E também não houve nenhum tipo de gesto, né? Jesus não gesticulou, não fez nenhuma coisa que fosse alguma que pudesse ser mágica, alguma coisa assim. Foram palavras simples. Pensemos um pouco que poder é esse, com 2 palavras simples, acalmar a tempestade. A segunda coisa que impressiona, que mais me impressiona, depois que eu li os comentários do Timothy Keller, é que o mar não se acalma de uma hora para outra quando para a ventania, o furacão. Porque existe aí um princípio da física, né? O lago, mesmo que não seja o grande mar, mesmo um grande lago, quando ele é agitado pelas ondas, até ele parar, leva um bom tempo. Bom, o Marcelo sabe tudo disso, né? Ele fez doutorado e mestrado em águas, em coisas hídricas, né? É assim, né, Marcelo? Então, o mar fica agitado por muitas horas depois que para o vento. E a Bíblia nos diz que fez-se completa bonança, imediatamente. Algumas versões antigas da Bíblia, né, elas dizem que fez-se completa calmaria. Completa calmaria. Isso é sobrenatural, até mesmo no mar da Galileia. Mas Pedro, né, que é a testemunha, confirma para nós, fez-se completa bonança. O Timothy Keller também ele cita um outro caso bem interessante, para ilustrar isso, né? Ele diz que um tal de Rei Canuto, que foi um dinamarquês, navegador muito experiente, ele era da herança da hereditariedade dos vikings, né? Então eles eram muito hábeis navegadores, eles dominaram vários países, inclusive dominaram a Inglaterra. E esse rei, ele era muito inteligente, muito esperto, muito habilidoso, tinha bom senso. E ele era muito bajulado também. Um dia ele pegou reuniu um grupo de bajuladores e disse: venham comigo. Foi até o mar e ele disse: estão vendo essas ondas aí do mar? Vocês vão ver agora. E ele fez assim: aquietem-se, acalmem-se. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ele olhou para esses caras e disse assim: estão vendo? Eu não sou divino. Tem um que consegue acalmar o mar, que é Deus. Na cultura hebraica, os judeus citam muito isso, a gente vê na Bíblia, e eles falavam muito, né, de que o maior desafio seria acalmar o mar, que é o poder mais furioso. É muito citado nos Salmos também isso. E eles sempre disseram, somente Deus pode acalmar o mar. E aí nós voltamos então para a nossa passagem. Nós vamos reler, né, o que os discípulos dizem para Jesus quando eles acordam Jesus. Vamos ver aqui no versículo 38. No versículo 38, né, aqui no final diz: os discípulos o acordam e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa frase demonstra que eles estavam realmente com muito medo, estavam apavorados. Mas também dá para ver que tem um certo tom de decepção, né? Porque eles ficam pensando assim: pô, nós estamos com Jesus aqui. Por que nós estamos passando por isso? Né? Jesus tem todo o poder, Ele sabe tudo. Se Ele nos amasse de verdade, Ele não estava deixando a gente passar por isso, a ponto de ficar tão apavorados. E é interessante a resposta que Jesus vai dar para eles. Jesus levanta, né, fala: aquiete-se, acalme-se. E aí ele olha para os discípulos e pergunta ali no 40: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha, Jesus não foi assim tão solidário, né? Jesus não disse para ele: ó, queridos, eu entendo, isso é normal, eu entendo que vocês estejam, né, um pouco assustados, tal. No fundo, essa pergunta de Jesus tem por trás uma explicação. É como se Jesus estivesse dizendo para eles:
eu permito que as pessoas que eu amo passem por tempestades. Mas vocês não têm razão de entrar em pânico. Ou seja, mesmo que a gente tenha momentos muito difíceis, a gente não tem motivos para duvidar de que Deus está com a gente, para duvidar do poder de Deus. É como se Jesus estivesse perguntando para eles: vocês ainda não acreditam em mim? E talvez aquele tenha sido o momento assim mais crucial, talvez tenha sido um dos momentos que fez os discípulos entenderem, né, que eles deveriam confiar mais em Jesus. Porque, para completar a perplexidade dos discípulos, né, depois de tudo isso, eles se dão conta que o mar se acalmou, né, que o vento parou, o mar se acalmou e o mar está imediatamente calmo, né, para os pescadores. Isso deve ter sido muito inusitado. E é interessante. A outra parte ali do versículo 40, né? O 41, né? Onde eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu imagino que Jesus estava ali e eles não queriam nem olhar para Jesus. Eles deviam estar se falando, se olhando e dizendo assim: quem é esse cara? O que nós estamos fazendo aqui, né? Quem é esse cara? Eu acho que eles entenderam e caiu a ficha de que Jesus tinha infinitamente mais poder que a tempestade. Gente, a natureza, em algum momento, vai judiar da gente. Pode ser uma enchente, um terremoto, alguma coisa ruim, pode acontecer com a gente, vindo da natureza, ou até mesmo uma doença, porque, na verdade, né, nós vivemos num mundo caído, deteriorado, nós temos um limite de vida, um dia nós vamos enfrentar a morte. Isso é uma coisa natural. Deus permite que nós passemos por provações que nem sempre nós iremos compreender. E essa passagem vem nos ensinar algo muito precioso a respeito da nossa vida mesmo. Porque Jesus é Deus, e Deus é o Deus que reina sobre tudo. Ele criou cada detalhe da natureza, os pássaros, cada um pode pensar agora a coisa mais maravilhosa que conhece. O Dani e a Eliane vão pensar lá nas orquídeas, né, da floricultura. Né? Eu fico sempre fascinado quando olho para uma orquídea, aqueles fiozinhos que nascem de cada muda, vai nascer o mesmo, com aquela combinação de cores. Né? E a gente poderia falar dos peixes, poderia falar das árvores, das sementes, de quantas coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que reina sobre tudo. E uma vez que Ele é um Deus grandioso e poderoso, e eu não ter controle sobre absolutamente nada na minha vida, o meu destino, o meu único lugar que pode ser seguro, é estar dentro da vontade de Deus. E quando eu estiver em harmonia com Ele, eu vou encontrar paz e descanso, mesmo em meio à tempestade. Por ele ser Deus e eu não, a vontade dele sempre será infinitamente além da minha vontade e da minha compreensão. Pessoal, é uma coisa muito importante, né, quando nós nos deparamos com isso, nós estamos falando de tempestade. Eu não sei, né, que dificuldade ou tribulação você pode estar enfrentando, ou tem enfrentado, ou vai enfrentar. Pode ser que você hoje esteja aqui como os discípulos dessa passagem, que pode estar pensando que Jesus está dormindo, ou está num travesseiro, que Ele não se importa com o teu problema. E pode ser que você tenha a sensação, né, que Jesus esqueceu de você, que Jesus está preocupado com outra coisa, que está lá, sei lá, cuidando do Oriente Médio, alguma coisa assim. E talvez tenha vontade de fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Mestre, não te importas? Ou talvez esteja pensando, será que eu sou importante para Jesus? Nós sabemos
que Ele sim, Ele se importa. Ele se importa com cada um de nós. Porque Jesus foi atirado à única tempestade que poderia nos afundar para sempre. A tempestade da justiça eterna e da separação de Deus. Sim, Jesus foi atirado nessa tempestade. E por causa do seu imenso e grande amor por nós, Ele enfrentou a cruz no nosso lugar, para que a gente não tivesse que enfrentar a morte eterna. E quem tem consciência dessa verdade, do que Jesus fez por nós, eu creio que não terá coragem de fazer essa pergunta: Senhor, Tu não te importas comigo? Porque nós sabemos que Ele se importa. Os discípulos viram Jesus fazer muitas maravilhas. Eu creio que aqui uns mais, uns menos, mas nós temos visto Jesus fazer maravilhas nas nossas vidas, na vida de pessoas ao nosso redor. Um dia alguém chegou para a gente e falou de Jesus, falou do reino de Jesus, e nos surpreendeu, e o Espírito Santo começou a agir em nós, de uma forma sobrenatural. Quem me viu antes de eu começar os estudos do Abismo Ligado, e me ouviu comentar, uma vez uma pessoa falou da Bíblia, disse, a Bíblia é um livro ultrapassado, antigo, foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Um perfeito idiota, ignorante, né? Mas foi o que eu falei na época para a pessoa. E eu comecei os estudos do Abismo Ligado, e em pouco tempo, eu era uma daquelas pessoas que eu desprezava, que carregava uma Bíblia debaixo do braço e saía na rua com o maior orgulho. E eu caçoava dessas pessoas. Não que eu sempre acreditei em Deus, eu respeitava Deus, mas eu achava que quem ficasse o tempo inteiro preso à Bíblia era uma pessoa alienada. Era alguém que talvez tivesse uma qualidade de inteligência inferior e era dominada por alguém. É ridículo, né? Mas era o que eu pensava, era o que muitos pensavam. Então eu posso dizer, isso é uma coisa que aconteceu comigo, é uma coisa sobrenatural. A forma como eu fui sendo transformado. E entendendo a Bíblia, que eu sei que muitos daqui têm tido essa mesma experiência, de estar lendo umas palavras e dizendo assim, isto é para mim. Nossa, eu abri a Bíblia agora e Deus está falando comigo através dessas passagens. Nós temos visto o poder de Deus. E nesta noite, através dessas reflexões, Jesus pode estar dizendo, até para mim e para vocês, o que Ele disse aos discípulos naquele momento. Por que vocês estão com tanto medo? Qual é o teu medo nesse momento? Do que você tem medo de enfrentar? Nós criamos medos demais para coisas que não são importantes. Queridos, que o Espírito Santo ajude a gente a se apropriar dessa verdade, de que aquele que acalmou a tempestade nos ama infinitamente e que a gente possa desfrutar de uma vida mais plena e abundante na presença dEle e que a gente possa experimentar a paz e o descanso, mesmo que seja em meio à tempestade. Amém? Eu vou pedir, a gente combinou que o pessoal do louvor vai repetir a música que a gente cantou, Meu Jesus Salvador, porque ela fala muito de quem é esse Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Se você quiser ficar sentado e refletir sobre a mensagem, fique sentado. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. E eu vou orar enquanto o pessoal se prepara ali. Bondoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tantos instrumentos, Pai, para que a gente possa Te conhecer melhor. Obrigado pela vida do Timothy Keller. Ele escreveu tantos livros, Pai, que tem ajudado milhões de pessoas a entender mais sobre o Teu reino, sobre quem Tu és, sobre Jesus. Obrigado, Deus, pela aliança bíblica. Obrigado, Deus, pela vida do Samuel Arms. Esse instrumento Teu, Senhor, que saiu de lá de Herbert, no Canadá.
veio para cá na década de 60, Senhor, e começou esta igreja em célula, que tem transformado tantas vidas, e tem se espalhado, Deus, a ponto de estar agora de volta lá, a 500 quilômetros, menos de 500 quilômetros de Herbert, está a cidade de Calgary, onde estão o Ruben, a Vanessa e o Ian, Senhor, que estão também, Senhor, começando a entender mais sobre o Teu reino. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus grandioso, majestoso, e que nos surpreende, Deus, com as Tuas maravilhas e com a forma sobrenatural com a qual o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós. Em nome desse Jesus, Pai, que nós Te agradecemos e oramos. Amém. Pode ir. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Se prostam e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre de louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Vamos do começo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu poder. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei.
boa semana a todos, pessoal. Que vamos com Deus. Amém.